Vila Belmiro para ser o primeiro palco da decisão do campeonato. Você acha que, em razão de tantos problemas que você tem enfrentado, a Vila será o seu 12º jogador? Bom, mas não é esse o motivo que escolheram a Vila, né? Escolheram a Vila porque acho que todo mundo acha que é importante para a gente jogar na nossa casa. E a nossa casa é realmente a Vila Belmiro. Mas não foi por os problemas que a gente tem. Foi por uma escolha da diretoria que achou melhor jogar na Vila. Nada mais do que isso. Ajuda porque é nosso campo, né? Não tem jeito, né? Já na Vila é nosso campo, a torcida ajuda muito. Realmente, como você falou, é o 12º jogador. Muricy, duas questões. A primeira, queria que você falasse da importância desses dias de folga, o que está sendo proveitoso para você. E a segunda, o presidente Luiz Álvaro confirmou que o Ronaldinho foi oferecido ao Santos. Você participou? Você deu a sua opinião? O presidente te consultou? Bom, em relação à semana, a presença está sendo importante pelo lado físico, que há muito tempo a gente não treina, só joga. Está sendo importante demais. A parte física é o que está dando, que a gente está dando mais ênfase a isso. E em relação ao Ronaldinho, você que está falando, não estou sabendo de nada. Muricy, até chegar ao jogo com o Corinthians, há pelo menos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E se for feito um levantamento, você vai reparar que os campeões brasileiros dos últimos 5 anos somaram um número de pontos, alguns 7, outros 6, outros 10, que o Santos pode chegar a esse número de pontos nos próximos jogos, dependendo dos resultados. Como é que você vai manter a concentração do time no Campeonato Brasileiro, nesses jogos que tem agora contra o Fluminense e São Paulo, para que o time consiga um índice legal, um número legal de pontos para continuar a campanha depois? A gente vai com o que a gente sempre tem de melhor, é assim que é o futebol, todo mundo faz isso. Claro que é um momento, quem está na Libertadores realmente é complicado, só tem um foco numa competição, mas o jogo do Fluminense na quarta-feira é o nosso jogo mais importante sempre, é o próximo jogo, e vamos levar a sério como sempre fizemos. Claro que a gente não está com o time completo para esse jogo, mas é assim, toda competição que um time está na Libertadores, o começo sempre é muito difícil. O Muricy, antes da definição de onde seria o primeiro jogo da Libertadores, muito se falou que a possibilidade do Morumbi ser o campo seria vantagem, de repente, para o time do Santos por ele ser mais amplo, para ter mais espaço para o Neymar jogar, por exemplo, né? Agora, o que pouca gente sabe é que a diferença do campo do Morumbi para o campo da Vila Belmiro é de 6 metros quadrados, ou seja, 1 metro em cada lado e 1 metro na linha de fundo. Você que treinou o São Paulo e muitas vezes esteve por lá, faz diferença esse 1 metro na lateral e 1 metro na linha de fundo jogar no Morumbi ou na Vila Belmiro? Na prática, isso faz diferença? Eu acho que quando se discute campo, cada um dá valor porque interessa para você. Então tem um que diz que é mais fechado, para marcar é melhor, outro diz que para pressionar é melhor. Cada um escolhe o seu argumento, né? Eu sei que todos os campos, né, esses 3 que você falou, Pacaembu, Morumbi e Vila, tem o gramado perfeito, né? A única diferença realmente é o tamanho, acho que, do estádio, é o que faz a diferença. Porque para o futebol, os campos são perfeitos para jogar, né? E também, claro, o Morumbi pela comodidade para a torcida. Mas, em termos de argumento, cada um usa o seu sempre, assim, né? Se você perguntar se na Vila é bom, o jogador do Santos gosta, porque está próximo da torcida, porque a gente pressiona mais, aí o outro vem e fala que pode marcar melhor Neymar. Então, isso faz parte aqui do nossa conversa do dia a dia do futebol. E as medidas são muito similares. Muito perto, é muita pouca coisa, entendeu? A diferença só é o número de pessoas que podem ir no estádio. Essa que é a diferença. Muricy, no treinamento de agora há pouco, a gente viu, assim como no ano passado, o Allan Kardec um pouco mais recuado, né? Essa é uma das opções, talvez, que você tenha para substituir o Ganso nos próximos 2 jogos do Brasileiro, principalmente contra o Corinthians. Queria que você falasse um pouco sobre essa opção e também da importância, dentro desse contexto, da recuperação do Borges, que também poderia entrar nessa equipe, né? Bom, é uma posição que o Allan Kardec já jogou ano passado, como você falou. O Borges já está na fase final de recuperação. Falta pouquinho para ele voltar, já está treinando, claro, que lá dentro, né? Está treinando mais a parte muscular, né? E acho que a semana que vem ele volta para o campo.
Então, é um jogador que já está quase pronto para isso. Então, são coisas que a gente já está acostumado a fazer, a gente não está fazendo nada diferente. O Alain é uma posição que ele conhece, e a vantagem é que ele tem a chegada na frente. Então, é uma opção que a gente tem para os próximos jogos. Muricy, boa tarde. Com relação na lateral esquerda, você colocou o Juan e o Léo um pouquinho mais à frente, a gente observou no treino. O que é que o time ganha com esses dois jogadores compondo esses setores? São jogadores especialistas pelo lado esquerdo. O Léo é um jogador que conhece bem a posição ali, joga do meio para frente, compõe o meio, é um jogador experiente, tem um bom passe. Chegou muitas vezes no treinamento. É uma outra opção que a gente está tentando, porque o Léo tem entrado bem e é uma posição que a gente acha que pelo lado esquerdo ele possa jogar, ou seja, pode jogar do meio do campo para frente até na armação da jogada, porque é um jogador que sabe fazer bem isso. Então a gente está testando. A semana é para isso mesmo, então por isso que nós estamos fazendo isso. Muricy, você falou que antes da partida do Corinthians você tem os adversários pelo Campeonato Brasileiro e o teu rival Corinthians também. Mas hoje pela manhã o Emerson Sheik, questionado com relação ao Neymar, disse que provavelmente vai ter uma marcação individual em cima do Neymar nessa partida. Você acha que o Corinthians vai realmente adotar isso ou você acredita que não? Não sei, isso aí cada um usa a sua maneira de jogar. Isso aí quem decide sempre são os técnicos, né? Mas com certeza o Neymar sempre todos nós sabemos que é um grande jogador. Acho que no futebol todos têm a bola, tem que ser bem marcado. Então é isso, mas quem vai definir realmente sempre é o treinador. Muricy, o Arouca tá machucado ainda, mas provavelmente volta para o clássico com o Corinthians. Eu queria que você falasse sobre a importância dele para voltar para esse jogo, um jogo que vai ter bastante disputa no meio de campo. É um jogador importante, está numa grande fase, está se recuperando. Por isso que é difícil começar o Campeonato Brasileiro jogando como nós jogamos duas competições duras. Mas é assim, a gente tem que iniciar, são contusões normais no futebol. Mas ele é um jogador realmente muito importante no nosso time. Está numa grande fase e tomara que ele se recupere para o jogo. Muricy, depois que o Ronaldinho saiu do Flamengo, muitos treinadores e dirigentes estão sendo questionados, né, sobre uma possível contratação dele. Não que esteja acontecendo alguma negociação, mas você daria o aval? Né? Acho que a tua opinião é importante, o peso que você tem no futebol hoje como treinador. Você daria o aval para uma contratação do tipo do Ronaldinho? Primeiro que nós temos que respeitar esse grande jogador, né? Um grande ídolo do Brasil, foi o melhor jogador do mundo. A gente tem que respeitar muito. Claro que no futebol se esquece muito rapidamente isso, ainda mais no nosso país, que ídolo aqui realmente é muito pouco reconhecido. Ele realmente está num problema aí jurídico com o Flamengo, né, que vai se resolver, e depois aí as pessoas que estão no futebol têm que pensar nele como jogador. Mas primeiro a gente tem que deixar ele resolver esse problema e ele realmente merece todo o nosso respeito pelo que ele já fez no futebol. Volto a repetir, aqui no Brasil infelizmente a gente esquece muito rapidamente. Muricy, boa tarde. A tua preocupação, claro, primeiro é o Fluminense, depois o São Paulo, mas ninguém pode tirar o foco da partida contra o Corinthians pela Copa Libertadores. Os números são marcantes a seu favor. Como técnico do Santos, você não perdeu para o Corinthians. Em 76 jogos na Vila, e gol importante na Libertadores, o Santos só não marcou em 5 jogos. A defesa do Dracena e Durval nos últimos 3 anos tem a melhor média, é o que menos tomou gol. Isso é um ponto favorável para você? Você acha que é um grande momento? O Santos está naquela fase como do ano passado, nessa reta final? A gente está realmente passando por um bom momento. É um time que já tem um conjunto há algum tempo, já se conhecem. O único problema é que nós tivemos agora um pouco mais de contusões do que o ano passado, né? Mas são contusões que estão se recuperando os jogadores. Agora, é claro que jogar na Vila com todos esses números que você falou é importante, porque essa dupla de zaga que o Santos tem, além de número de gols, são jogadores que conquistaram muito, os dois juntos. Então, isso faz um time, realmente, com esses números, um time forte, e ainda mais jogando na Vila. Então, com certeza, o Santos na Vila é complicado para qualquer time.
Muricy, você deve ter visto o jogo do Brasil, né? O Neymar tomou uma entrada violenta lá do jogador americano e acredito que todos no Santos devem ter ficado apreensivos naquele momento, né? Te preocupa esses amistosos aí, de repente até perder mais um jogador, né, para a disputa da Libertadores? Acontece que o Neymar, ele criou uma maneira de se livrar dessas pancadas, claro que são muito sérias, graves, mas todas as vezes que, a gente estava até discutindo isso, todas as vezes que essas entradas são muito duras, sempre pego ele no alto, não pega nunca ele travado no chão, que aí sim é perigoso uma fratura. Porque ele já sabe que vem dura a pancada, e então ele sabe se proteger bem. Claro que foi uma pancada dura, né, muito dura, mas como ele realmente tem esse lado muito forte dele físico, aguentou mais uma. O jogador realmente americano ficou nervoso, né, porque o jogo realmente estava muito mais para o lado do Brasil. Então, claro que a gente se assusta, mas não tem jeito, ele tem que cumprir esse lado da seleção brasileira, que também é importante, porque vai vir Olimpíadas aí, e agora a gente já está na reta final de escalar esse time para a Olimpíadas, que é muito importante, acho que para o Brasil mundialmente, né? Eu acho que a Olimpíada vai dar uma base muito grande para 2014. Então, eu acho que eu fico, não é que fico apreensivo, nem nervoso, mas ele está lá para cumprir o trabalho dele e está cumprindo bem, jogou mais uma vez muito bem. Muricy, ainda falando dessa semifinal, Santos e Corinthians, o Tite, essa semana perguntado, ele falou o seguinte: olha, não tem como dizer que a gente deixa para lá, esquece e não está pensando. É claro que os jogos do Campeonato Brasileiro, ainda mais pontos corridos, são importantes, e você já disse aqui que o próximo jogo é o mais importante. Mas dá para tirar da cabeça? Quanto isso mexe com você, Muricy, essa possibilidade de repente passar e chegar a mais uma final? Mexe, mas acontece que uma semana cheia como essa, que a gente treina muito, muito duro, a gente está trabalhando quase todos os dias de manhã e de tarde, é muita coisa que a gente tem para fazer. Então, realmente, você pensa muito no nosso treinamento. Então, o jogo, como foi marcado muito para frente, às vezes a gente pensa, claro, que é uma coisa natural, mas a gente tem muitas preocupações com o treinamento, nós temos muita preocupação com os nossos jogadores que estão no DM, a gente conversa muito sobre isso, sobre planejamento. Então, o nosso dia é muito cheio, é muita coisa para a gente pensar. Então, tem um lado da Libertadores, mas com certeza a gente está agora, nesse momento dessa semana, a gente teve muita coisa para fazer, e por isso que a gente com certeza vai pensar um pouco mais na frente. Muricy, boa tarde. Aqui. Você teve contratações, reforços chegaram esse ano, 7 ao todo, mas não pôde utilizá-los, muito pouco, por causa das lesões que tiveram. O Santos teve azar nesse aspecto. Por outro lado, o Juan chegou, não teve problema. Eu queria que você fizesse uma análise dele, do Juan, especificamente. Eu acho que cada jogador é diferente do outro. Às vezes aconteceu, ou seja, às vezes uma pancada, como aconteceu com o Galhardo, por exemplo, né, que teve uma fratura. Isso é coisa do futebol, o cara está jogando, né, não dá para... Claro que por todos os exames que a gente tem de estar prevendo lesões, mas tem algumas que a gente não espera. Então, o Juan é um cara que está jogando todas quase e não sentiu nada, ainda bem. Mas é assim, é difícil a gente estar prevendo o que vai acontecer com o atleta, né? Tem fases que a gente machuca mais, outras menos, né? E essas, infelizmente, aconteceu numa semana só, muitos jogadores fora. Por isso que um time de futebol tem que ter um bom plantel, porque um campeonato como esse brasileiro vai acontecer várias vezes isso. Muricy, a gente acompanha a vida corrida que o Neymar tem levado aí desde o ano passado, compromissos profissionais, patrocinadores, gravação de comercial. Olhando pelo lado positivo, você acha que para ele vai ser muito bom esses dias na seleção, já que lá ele está apenas treinando, não tem esses compromissos e está lá concentrado com outros jogadores? Então, para ele vai ser bom quando ele voltar? Não sei, já está acostumado com isso, são coisas que já estão acontecendo na carreira dele. Só que tem as pessoas que cuidam disso e acho que fazem bem, ou seja, quando ele está aqui, intercalam muito esse problema da publicidade e o lado de treinamento e jogos, né? Mas é uma coisa que
O que vai ser bom para ele agora na seleção é que ele está mais perto dos jogadores que vão realmente para a Olimpíadas, que isso aí é fundamental. Está se definindo um grupo, coisa que não havia há algum tempo. Isso faz parte de um conjunto no futebol que faz a diferença. Mas não vejo, por outro lado, esse problema do publicitário mesmo, porque por enquanto não está atrapalhando. Mas ele estando junto na seleção, esse momento é mais para ele conhecer o time que vai jogar na Olimpíadas, que é fundamental para ele também. Muricy, você disse há um tempo que o Brasil estava fabricando poucos camisas 8 e poucos camisas 10. Você acha que, por características, um por armar jogadas, mais armado que fazer gols, e o outro por armar, concluir e pelos gols que marca, o Ganso seria um camisa 8 e o Neymar seria um camisa 10? Você acha que isso acontece ou eu estou falando uma bobagem monumental? Não, você não está falando uma bobagem porque a gente está falando de jogadores diferentes que você pode... os diferentes você pode adaptar em outras posições e ele vai bem, porque são diferentes. Esses são os craques, né? E o Neymar você pode fazer isso que você falou, mas só que não é. Eu acho que a dele é mais atacante mesmo, mais ponta de lança atacante, né? O Ganso já é mais armador mesmo, que gosta de fazer isso, é a característica do jogador, entendeu? Mas, com certeza, se você um dia precisar, por exemplo, se você tem 2 atacantes de referência, você pode jogar com esses 2 atacantes e mais atrás Neymar e Ganso. Você pode fazer. Porque agora, você está falando de um craque, né? Mas não é com todos que você pode fazer isso, porque se você pedisse para o Neymar, como ele é muito diferente, ele pode fazer essa armação também. Mas não é a característica dele, mas ele é realmente mais avançado.